Olá, pessoal. Sou Cláudio Rabelo, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor da disciplina atualmente de marketing digital. Sou professor de novas mídias, de estratégia, de sociabilidade contemporânea e de teorias contemporâneas, né? Eu coordeno o laboratório de inovação e estratégia e eu e a professora Rosane Zanotti resolvemos fazer uma disciplina de marketing digital para os alunos, né, da universidade e também eu falei com ela, né, para a gente expandir esse conhecimento, colocar aqui no canal, né, já que os vídeos do meu canal, para quem não sabe, foram justamente, nasceram assim, né, como um material complementar da sala de aula. Os alunos perguntam, o que você deu na aula passada? Né, na época que a gente nem fazia assim, que não tinha começado a pandemia ainda, isso tem 7 anos, mas aí eu falei, eu vou gravar a aula, né, para quando perguntaram o que você deu na aula passada, eu falei, tem o conteúdo complementar no YouTube. E deu uma repercussão muito grande. Alguns vídeos lá sobre semiótica, por exemplo, tem 20, 30, 40 mil visualizações. Imagina, a sala de aula que é para 20 pessoas, poder ampliar aí o que a gente conversa na universidade para mais gente, né? Eu acho que isso foi muito, muito bacana. Então, estou fazendo um vídeo aqui sem edição, né? Para poder publicar com mais frequência também, né? Espero que vocês compreendam. Sei que fica mais dinâmico com edição, com efeitos especiais, e com corte de parte desnecessária. Mas vamos direto ao assunto, porque eu acho que essa aula aqui, tentei fazer ela um pouquinho mais robusta. Vou fazer sobre inbound marketing. Todo mundo sabe do ranço que eu tenho de botar marketing depois de tudo. Não é bem assim. Eu não tenho ranço de marketing, não. Pelo contrário, sou professor de marketing também. Eu tenho ranço de botar marketing em tudo. Você distribuir panfletos, chamar de panfleto marketing. Fazer uma ação de guerrilha, chamar de marketing de guerrilha. Fazer uma ação de emboscada, chamar de marketing de emboscada. Lá na primeira aula dessa playlist de marketing digital, para esse curso que eu estou compartilhando no YouTube, vai ter lá a explicação do porquê que eu tenho um pouco de ranço de botar marketing em tudo. Inclusive, marketing digital, eu falo que ele é como o Batman, que marketing digital não existe. Já falei isso nos vídeos anteriores, né? Mas, para fins didáticos, aqui nós estamos usando marketing digital, inbound marketing, marketing de conteúdo. Então, a aula de hoje é sobre inbound marketing, né? Primeiro, vamos explicar aí a diferença básica entre inbound marketing e o marketing de conteúdo. O inbound e a estratégia de conteúdo, né? Qual seria a diferença básica? Você se refere, menciona marketing de conteúdo quando você está se referindo ao formato. Ele é um formato não publicitário, ele é um formato de revista, ele é um formato de seminário, né, ou webinário, ele é um formato sei lá, de música, né? Você está produzindo conteúdos com as mais diferentes linguagens, não necessariamente você está vendendo naquele formato publicitário tradicional, né, no formato publicitário, né, nos 30 segundos da TV, tradicionalmente, você não está vendendo num retângulo de jornal, não está com aquela linguagem lá, colocando, compre meu produto, né? Então, assim, o marketing de conteúdo, ele é todo um trabalho que é feito e que envolve a produção de conteúdos com fins aí estratégicos, né, comerciais, né, persuasivos. O inbound, ele não está se referindo ao formato, ele está se referindo à direção. É um tipo de estratégia, você chama de inbound, por quê? Porque em vez de você empurrar, em vez de você chegar e falar assim, olha aqui o que eu tenho para vender, você vai criar estratégias para que o seu cliente, aos poucos, ele descubra você. A estratégia do inbound, então, ela é ser descoberto, né? Quem faz inbound faz estratégias para ser descoberto. E não só ser descoberto, criar fãs engajados. Então, o inbound, ele está ligado à direção. O seu cliente vai chegar e vai falar assim, eu quero receber seu e-mail, eu quero seguir o seu canal, por favor, me mande esse conteúdo. Eu preciso disso, né? E aí vocês vão então, criar estratégias e pensar isso aí dentro de uma lógica de funil. Eles estão interligados, tá? Então, para você fazer um marketing que vá, né, uma estratégia dessa de comunicação, que vá atrair o cliente para que ele peça a sua comunicação, você inevitavelmente vai usar conteúdo, vai fazer estratégia de conteúdo, porque está interligado. Ao mesmo tempo, para fazer uma estratégia de marketing de conteúdo, você muitas vezes vai usar o quê?
esse caminho contrário, que é, em vez de você empurrar o compre meu produto, levar o cliente a te encontrar usando o inbound marketing. Então, as duas ferramentas, elas estão muito ligadas, né? Isso aí, na aula anterior, que eu falei, que está postado, já tem uma aula sobre marketing de conteúdo. Hoje nós vamos focar um pouquinho mais aqui na questão do inbound. Uma das expressões que se usa quando se discute inbound marketing é a diferença entre o tradicional target, não sei se vocês sabem, mas em 1999, né, como um TCC, eu abri uma agência de propaganda que tinha o nome de target, né, significa público-alvo. Alvo é um conceito que hoje eu abomino, eu não gosto, né? Não é por causa da minha agência, não, pelo contrário, tenho saudade dela, carinho, gosto, né? Achava o nome muito representativo, muito legal. Mas o conceito hoje ele não se sustenta muito mais, porque target parece que você está tratando o consumidor como um alvo, prestes a receber uma pedrada na testa, sabe? A sua comunicação, ser atingido por ela. E hoje a gente sabe que a relação com os consumidores, com os compradores, com os clientes, né, com os públicos, com os fãs, que isso mudou, que não tem nada mais a ver com aquela pessoa que está lá esperando para receber sua mensagem como um impacto, como uma pedrada, né? E aí, no marketing de conteúdo, é muito importante você ter a criação de uma persona, você criar uma persona. Eu usei aí só para fins didáticos essas duas imagens que eu peguei na internet, e no lado esquerdo a gente está vendo aí como o target, assim, ele não tem rosto, né? Você geralmente falava mulheres de classe AB, entre 25 e 35 anos, moradoras do bairro tal, tal, tal. Era quase um estereótipo, você imaginava que o seu público, né? Lógico, você fazia pesquisa para grandes públicos massivos, porque era também uma cultura de compra de massa, um tempo atrás, né? Não era tão segmentado como na internet, e a gente comprava pacotes de mídia, né, para vender, para que a publicidade fosse veiculada para esse público-alvo, né? Você pegava o máximo de universo possível ali para dentro do que você acha que iria comprar o seu produto. Só que hoje as pessoas são muito diferentes, né? Então, mulheres de classe AB, entre 25 e 35 anos, moradores do bairro, tal, 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 elas têm religiões diferentes, hábitos de consumo diferentes, algumas são veganas, algumas são religiosas, algumas têm curso superior, outras não têm, algumas gostam de montanha, outras de praia, algumas gostam de ficar em casa, né? Algumas já têm filho, outras não. Então, assim, você pegar... a gente fala muito lá no livro, tem um capítulo, inclusive, em que eu falo sobre behavioral target, né? Hoje a gente trata o público muito mais com base no seu comportamento do que na sua classificação estereotipada. Mas como é que a empresa cria uma persona, então? Ela vai fazer toda uma pesquisa, identificar o seu público ideal, e dentro disso, ela vai criar e dar nome. Ela vai falar assim, por exemplo, Ana é uma garota de 24 anos, estudante de publicidade, que gosta de produzir conteúdo para o TikTok e para o Instagram. Ela gosta de consumir, não produzir vídeos para o YouTube, né? Ela abandonou o Facebook, ela gosta de games e também de literatura russa, sabe? Sei lá. Então, assim, ela é vegana, ela gosta de praia, né? Conversar com os amigos em chat, mas também gosta de ir para barzinho. Você cria uma história. Para quê? Para na hora de você criar o seu conteúdo, você realmente criar com uma familiaridade muito grande, como se você estivesse falando com as pessoas. Então você imagina que ela é ser parte do seu público ideal. Criar essa persona, que é a simulação do seu público ideal, é diferente de você criar uma brand persona. Uma brand persona é o quê? É a sua marca ter uma personalidade. Gente, eu também dou aula de teoria, tá? Isso não tem nada a ver com não tem muito a ver com a persona da psicanálise, né? Em outro momento aí eu vou dar uma aula de arquétipos, começando por Jung, e aí eu posso falar isso, né? O que na psicologia analítica significa o arquétipo, né? Que são aí nossas máscaras sociais que nós usamos em diferentes momentos para viver em sociedade. Mas o que é a brand persona? A brand persona, ela é a personalização, é a marca se transformar em uma pessoa, ela se humanizar. A gente tem vários tipos de brand persona, né? Tem a brand persona digital, que é a Magazine Luiza, tem o brand persona humanizado, que é o Garoto da Bombril, tem a brand persona oculta, que é a Netflix, que ela fala, eu sou menina, mas ela não aparece, não tem uma imagem, né? Tem brands personas que são os evangelizadores, os porta-vozes da marca, né? Como o Mark Zuckerberg, ou Walt Disney, por exemplo, Silvio Santos, e por aí vai.
Tem outros tipos de classificação que agora não é a tônica da aula. Agora eu quero falar da persona que você vai criar para produzir o conteúdo. Desculpa aí, gente, não vou editar não, tá? A outra expressão que a gente usa quando fala de inbound marketing é falar sobre jornada, né? Coloquei aí uma imagem do Hobbit para a gente entender que eu já vi, né, planejamento de grandes marcas, né, em palestras, em algumas apresentações, em que eles mapeiam a jornada dos seus consumidores. Eles realmente tentam ver assim, o que faz esse adolescente que compra o meu produto, o meu desodorante específico que eu fabrico, né? Ele faz streaming de game no Twitch, né? Então, assim, quando você vai mapear a jornada, você vê até a jornada de um consumo. Por exemplo, quando um cliente comum entra no restaurante, né? Primeiro ele faz o quê? Ele estaciona o carro, ele deixa o carro com o manobrista, ou ele estaciona na rua, ele paga um ticket. Ele primeiro é abordado por um... Ele primeiro é abordado pelo garçom, ou primeiro por um maître. Tem alguém na porta que recebe, ele pega o cardápio, ele vai ao banheiro. Então, assim, qual que é o caminho, né? A gente, quando estuda UX, User Experience, a gente usa muito isso. A gente mapeia também a jornada do momento de compra. Mas vamos falar da jornada usada no inbound, que é dividida basicamente em 3 partes. A consciência do produto, que é muito importante, é a pessoa saber que o produto existe. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, por exemplo, sei lá, em Alexa, sabe? Nunca tinha ouvido falar em Fire Stick da Amazon. Nunca tinha ouvido falar em tag, livros, assim, sei lá, uns negócios mais novos, assim, que um monte de gente vai aderindo, e aí, de repente, você não sabe o que é. Então, você tem que ter... O produto, primeiro, quer atingir, né, pessoas com a consciência, até porque nós estamos na época da economia da atenção. E depois vem a parte da consideração, que a pessoa fala, pô, acho que eu estou disposto a... Queria comprar isso, agora não tenho dinheiro, deve ser muito caro, mas eu estou considerando comprar. Tá me vendendo um pacote de viagem para um lugar, é marketing turístico, alguma coisa assim. Mas agora, nesse momento, não é o momento de viajar, mas eu considero ir um dia. E a decisão é quando a pessoa fala, estou decidido a comprar. Basicamente, a jornada são as partes básicas, depois nós vamos destrinchar isso, são as partes básicas da jornada do seu cliente. Você usa conteúdo específico para atrair as pessoas em um funil da consciência até a consideração. E hoje esse funil ele também já é dinâmico. Tem gente que já acaba de conhecer o produto e já tem a decisão de comprar, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa importante a ressaltar é que isso está muito ligado também ao marketing de influência, né? Quando você fala assim, influencers, né, os influenciadores digitais, ao contrário do que muita gente pensa, você tem aí as celebridades, os macro-influenciadores, os micro-influenciadores e os nano-influenciadores, que são aquelas pessoas que têm até 1000 seguidores, por exemplo. Os nano-influenciadores e os micro-influenciadores, ou seja, gente que influencia pouca gente, eles falam direto com um nicho, com pessoas que são muito conhecidas, muito amigos. Então, na parte de decisão de compra, é muito mais fácil você patrocinar uma grande quantidade de micro-influenciadores que falam a linguagem do seu produto para decidir que as pessoas comprem, ou seja, o pacote de conteúdo específico de marketing de influência, de cocriação para uma mensagem que seja voltada para decisão, ela é muito mais forte, ela é muito mais fácil de ser feita com micro-influenciadores. Já a parte da consciência do produto, que é tornar o produto conhecido, aí vale a pena, se tiver dinheiro para isso, pagar um macro-influenciador ou uma celebridade. Por quê? Porque aí ele vai tornar o produto conhecido, mas necessariamente ele não vai converter isso numa venda. Imagina um professor, ele tem poucos seguidores, são seus alunos, ex-alunos, mas ele é um especialista numa área. Então, é muito mais fácil que alguém compre um livro indicado por um micro-influenciador, que seja seu professor próximo, seu parente que conhece o produto, né, do que por uma grande celebridade que está lá falando do produto. Porém, é muito mais fácil tomar consciência de algo novo por um macro-influenciador do que espalhar isso por meio de micro-influenciadores. Aí vamos falar um pouquinho de conteúdo, né? O Guinness Book, ele para mim é um dos melhores exemplos de conteúdo. Ele foi criado, sei lá, há muitas décadas já, né? O Guinness Book, e ele é o livro dos recordes, mas ele é um livro, na verdade, feito o quê? Para uma cervejaria, a cervejaria Guinness. Ela é uma marca de cerveja que resolveu fazer um livro com os recordes patrocinado, né? Pela marca de cerveja. Então, é o livro da marca, da cervejaria.
Então, ele não deixa de ser uma das melhores estratégias de conteúdo que tem, né? Hoje está elaborado a gente chamar, colocar isso como parte do esforço de inbound. Eu falei na última aula sobre marketing de conteúdo, essa marca é de inbound. Estou falando que são 3 palavras-chave importantes quando a gente vai discutir inbound marketing, que é a jornada, o conteúdo e a persona. Vão ver algumas possibilidades de linguagem para a criação de conteúdo de forma publicitária, dentro aí do universo das agências de publicidade e propaganda, né? Sabem que é a área que eu gosto de focar, né? Embora o universo da estratégia todo, eu seja apaixonado por todo o universo da estratégia, mas o livro mesmo aí, faixa preta, tem publicidade, propaganda, então eu falo muito para os empresários de agências de propaganda, pessoas que vão contratar agências de propaganda, mas também para outras pessoas desse mesmo ecossistema de mercado que podem usar essas ações. O buzz é a geração de uma fofoca. Não sei se vocês lembram, o baixinho da Kaiser com a Karina Bach, né? Eles são 2 atores, né, cara? O cara é o baixinho da Kaiser, ela é a Karina Bach, e eles na época foram andar num bar, num restaurante, em algum lugar, e acho que trocaram um beijinho, um selinho, alguma coisa assim, e aí vazou para paparazzi que eles estariam nesse lugar. Então eles saíram com o rosto tampado, e aí saiu na capa de um monte de lugar, né? Sei lá, Caras, Capricho, não lembro as revistas que saíram, mas foi uma mídia espontânea danada, e provavelmente, né, muito provavelmente, na verdade foi uma estratégia de viralização e buzz, né, para gerar fofoca. Você vê isso muito, eu não aconselho, né, mas você vê isso no marketing político, né, quer dizer, gerar um buzz para que ele, para que se fale sobre alguém. Big Brother adora fazer isso, né, ex-Big Brother também, né, gera um buzz, né, estão namorando, aconteceu alguma coisa, porque aí isso se torna uma pauta, um assunto no momento. O advertisement, vocês vão ver agora as expressões que eu uso, eu não vou me estender muito nisso não, tá? Depois vocês podem deixar as dúvidas no comentário, né? O livro lá eu deixei quase um preço de Xerox, a versão digital na Amazon, né? A versão impressa está nas livrarias aqui do Espírito Santo, mas e tá de graça o livro agora, gente, estou muito feliz, né, que ele entrou para o Prime, então os assinantes do Prime da Amazon têm o livro de graça, já estava no Kindle Unlimited, para quem assinava o Kindle Unlimited, agora ele entrou para quem assina o Prime, então a edição digital do livro está de graça, né, pode baixar para ler lá, lembra de dar sua avaliação, para me deixar muito feliz, se você é um positiva, né, de preferência, pelo amor de Deus, aí no Prime. Mas vamos lá, o que é advertisement? Advertisement é a publicidade unida ao entretenimento. Eu poderia usar como advertisement, gente, um espectro bem amplo, né, de linguagens que misturam a publicidade com o entretenimento. Mas aqui eu vou dar um foco para dizer que tem adver no meio, né? Ad. O ad é a publicidade, é o formato publicitário, é a linguagem de publicidade. Então, é esse formato publicitário que entretém. Por exemplo, esse gorila da Cadbury, né? Quem puder, procura no YouTube e coloca aí gorila viral Cadbury, que foi um dos primeiros virais do mundo, quase que teve na internet, e é simplesmente um gorila sentindo a música do Phil Collins e tocando a In The Air Tonight e tocando a bateria. É óbvio que se fosse a tônica aqui, se eu quisesse estender muito essa aula de hoje, mas eu iria falar os motivos, a minha leitura que eu faço disso. O chocolate, ele vende o quê? Ele não vende só um produto à base de cacau e açúcar, aí no caso, né, e gordura. Ele vende o quê? Uma sensação, né? Aquela sensação. Tem gente que fala assim que na TPM vai comer muito chocolate, ou então que o chocolate ele libera a endorfina, né? O chocolate, o sexo e o sol, a luz solar, né? Então ele é energia, ele é prazer. Então quando a pessoa come um chocolate nos comerciais, ela fecha o olho, ela sente energia, ela sente felicidade, né? É um tipo de consumo que a pessoa já vê que ela está num momento de estresse, andando na rua, precisa de um chocolate. É uma sobremesa depois de uma refeição boa. É um presente que você dá na Páscoa ou em outros lugares, né, no Dia dos Namorados. Então, assim, o gorila sentindo a música lenta, In The Air Tonight, respirando calmamente 30 segundos antes de tocar a emoção da bateria, não seria uma metáfora para isso? Para aquela expectativa que você tem antes de abrir uma barra de chocolate e até dar a primeira mordida e aí sentir aquela emoção? Então é isso, o chocolate vende emoção pura e publicidade deveria ser isso, não deveria ter tanto texto. Mas vamos lá, não deixou de ser um conteúdo altamente viralizável, porque ele misturou entretenimento com a linguagem publicitária. O visual merchandising.
eu falo que direto, a melhor forma de você fazer um marketing digital é o seu físico, o seu orgânico ser muito bom. Aquele desenho que faz na espuma do café, a sua loja, o visual merchandising é que, em vez de você preparar só a sua vitrine para ter uma experiência visual fantástica, é você arrumar a sua loja inteira para que ela faça essa experiência toda. Hoje, isso aí tá com esses números aí, que são capítulos do livro, mas eu evoluiria hoje, eu não falaria mais só visual merchandising, eu colocaria merchandising sensorial, porque por causa do cheiro da loja, a taticidade, a trilha sonora, os sons que você trabalha, tudo isso também não é só a parte visual que vão criar aquela ambientação fantástica e única numa loja. Muita gente negligencia isso. E tem hoje lojas que são todas mapeadas 3D, também podem ser colocadas nos sites ou em mídias sociais, né, para que as pessoas façam um tour virtual também, e dá para fazer experiências fantásticas de visual merchandising nas ambiências digitais. O sampling, que é a distribuição da amostra grátis, né? Então, isso pode ser feito como pequenos pacotes de cursos, sabe? No caso, eu botei figurinha, que era a mídia tradicional, mas o sampling é a amostra grátis, que pode também ter digital também, sabe? Se você tem um infoproduto, você pode dar amostras muito boas desse produto. Eu gosto muito dos conteúdos da Rock Content, e eles têm lá, que eles chamam de Universidade Rock Content, e eles têm vários cursos gratuitos, e assim, cursos robustos, cursos bons, né? Inclusive de inbound, de marketing de conteúdo, eles têm lá. E aí você pode assistir esses cursos gratuitos, depois montar e depois tem, para complementar o curso completo, tem algumas unidades que são pagas, né? E eles continuam depois com alguns produtos pagos, mas eles têm muito conteúdo gratuito de qualidade. O branded entertainment, qual que é a diferença aí para o advertisement? Né? Tudo está muito interligado, tá, gente? Não precisa ser uma coisa só outra. Mas o branded entertainment é o quê? É o entretenimento, tem a linguagem, a forma do entretenimento, e é branded, ele é envolto em marca, sabe? Então, assim, a BMW Movies, ele é um filme, ele tem o conteúdo, ele tem o formato, ele tem a linguagem do entretenimento, e ele é branded. Quer dizer, ele é BMW Movies, ele tem em torno dele todo o universo, toda a atmosfera da marca BMW. A Pirelli Filmes, procurem na internet quando puderem, eu vou botar os links aí, daqui a pouco os links ali na descrição. Mas a BMW Movies, né, a Pirelli Filmes, eles são exemplos de branded entertainment. O live marketing, né, o marketing ao vivo, o marketing que acontece na hora. Ele tem, eu tenho ex-alunos, né, fantásticos, que tem uma das maiores e melhores empresas que eu conheço de live marketing, né, aqui no Espírito Santo, por exemplo, a Ativação, né, eles fazem parte, acho, da Associação Brasileira de Live Marketing. Então, é o marketing que acontece ao vivo, né, ele acontece na hora. E o live marketing, ao contrário do que muita gente pensa, ele não precisa de ser só ao vivo, orgânico, presencial. Hoje, com a pandemia, vocês viram como que os eventos ao vivo passaram a acontecer também em ambiências digitais, peças de teatro, shows, né? E a marca se envolver no meio disso é algo fantástico, ou promover isso, né? O marketing de guerrilha, como eu falei, o que é a guerrilha? A guerrilha, ela tem as seguintes características: autoocultação, ou seja, não parece publicidade; conhecimento do terreno, então você conhece muito o lugar que você vai fazer uma ação de guerrilha, seja uma árvore, uma lixeira, um ambiente público, ou pode ser um ambiente digital também, conhecer muito para fazer hacks, por exemplo, como que é sei lá, o TikTok. O apoio da comunidade local, baixíssimo custo e altíssimo impacto. Então, são ações muito baratas, que hoje até muita gente se confunde um pouco com o que é hack, né? Hack, que são as brechas que você acha. Você usa uma ação barata para atingir um grande impacto. São formatos aí, linguagens, que estou falando para vocês, publicitários, que a gente pode adaptar aí para o digital para fazer marketing de conteúdo. O brand placement, ou também o product placement, né? Aí nós temos os dois aí nessa imagem do Barack Obama, vamos dizer assim, se fosse uma série televisiva. O brand é a Apple e o product é a
o iPad. Então, o que é o Product Placement? Imagina você pegar com uma pinça, de forma bem cirúrgica, e colocar um produto dentro de uma narrativa de uma forma que não fique explícito que ele está sendo mostrado ali. A pessoa está simplesmente usando esse produto, ele está fazendo parte da ambientação, e à medida em que ele é repetido numa série, num filme, numa websérie, ele se torna tão natural e associado ao espírito dos personagens e da narrativa que está em volta, que não precisa de mencionar o nome desse produto para que ele se torne algo que faça muito sentido ali. O branded content é quando o conteúdo se torna um personagem, sabe? A marca se torna um personagem. Por exemplo, aí a Bola Wilson, sabe? Ela é a marca Wilson aí, ela se humanizou, ela virou quase um personagem do filme Náufrago. Na parte do filme Sim, Senhor, em que o Jim Carrey usa por 5, 10 minutos o Red Bull, e o Red Bull faz parte da piada, né? Na série Modern Family, em que eles usam o tempo inteiro e interagem, né? Ele coloca um iPad numa espécie de robô que anda e interage muito, então o iPad vira uma espécie de personagem ali, é o branded content. Os flash mobs, né, são ações em que você, principalmente com o uso de tecnologias móveis, né, em diversas mídias sociais, você consegue mobilizar um grande número de pessoas para executar uma ação que você quer. Aquelas dancinhas de rua, por exemplo, são os jeitos mais famosos. Hoje, com a internet, você conseguiria fazer alguns flash mobs digitais também para mobilizar as pessoas rapidamente. Ué, gente, isso aqui já foi, né? Aí, o advergame e a publicidade in-game, que o advergame são games digitais feitos para as marcas. E a publicidade in-game é quando você simula a publicidade tradicional, o outdoor, né, as placas, uma televisão dentro do ambiente do videogame. Vamos falar de alguns canais e linguagens aí para fazer inbound marketing. Lembra do comece pelo porquê, né, gente? Você tem que ter... você tem que começar pelo porquê, antes de você falar assim, eu vendo não pelo quê, o que você vende, que é colchão. Por que você vende colchão? Eu vendo colchão porque as pessoas precisam de saúde, porque as pessoas querem ter um sono mais agradável. Por que elas querem ter um sono mais agradável? Para elas produzirem mais, para elas terem uma vida mais feliz, uma vida mais saudável. Bom, então você vai começar a produzir o marketing de conteúdo fazendo na etapa de conhecimento, primeira etapa ali que tem do inbound marketing é o conhecimento da marca. As pessoas têm que conhecer que sua marca existe. E aí eu estou indicando algumas ferramentas, alguns canais e algumas linguagens. Não quer dizer que são esses exatamente. Você pode usar isso em outras etapas. Estou falando alguns que são indicados. Você pode fazer músicas, quadrinhos, memes, enquetes, artigos e dicas, sem falar necessariamente sobre o seu produto. Você começa, nessa etapa de conhecimento, a fazer com que as pessoas descubram que elas precisam do seu produto, mesmo sem você mostrar o seu produto. Por exemplo, você vai escrever artigos, por exemplo, falando assim, 5 alimentos que vão te ajudar a emagrecer. Então, se você vende um shake emagrecedor, ou se você é um nutricionista, você vai fazer um artigo com 5 legumes que são os melhores para emagrecer, né? Se você é uma pessoa que é de uma empresa de recrutamento e seleção, né, se você é de recursos humanos, você vai colocar lá, sei lá, 5 dicas para poder impulsionar a sua carreira. Não vai lá sair falando, me contrate como, sabe, como coach de recursos humanos, assim, né, de desenvolvimento de pessoas. Então, você vai começar com alguns desses canais. Todos esses canais são canais bons para produzir conteúdo. Aqui eu estou indicando para a etapa de conhecimento, mas vai depender muito do seu cliente. Depois vem a parte de consideração, né, em que a pessoa vai pesquisar o seu produto, né? Na parte de consideração vem a parte da pesquisa. A pessoa vai falar assim, pô, vou pesquisar. O que é consideração? Eu acho que eu estou querendo ter uma vida mais saudável. Eu vi alguns artigos, estou vendo muito artigo sobre isso. Eu acho, deixa eu pesquisar aqui, sabe, sobre isso. A alimentação saudável, tá vendo?
A pessoa vai procurar, a pessoa que está no Google, ela procura alimentação saudável, ela não procura a sua empresa, ela não procura academia de ginástica, ela não procura nutricionista, ela procura alimentação saudável. Primeiro começa assim. Por isso que é o inbound. Você está levando a pessoa a te conhecer. Isso não é enganação, pelo contrário, você vai produzir um conteúdo relevante bastante até ela chegar em você sem você ficar lá empurrando o produto para ela antes dela nem saber que precisa daquilo. Então, na etapa de pesquisa, é muito importante ter conteúdo de blog, fórum de discussão, podcast, artigo, palestra. Porque quando a pessoa estiver procurando assim, palestra sobre alimentação saudável, vai ver lá uma palestra com 5 dicas, com 10 dicas de alimentação saudável e vai achar você. Vai falar, nossa, não conhecia esse produtor de conteúdo, não conhecia essa empresa. Vai começar a conhecer, vai começar a considerar. Depois vem a parte da comparação, porque aí ela conhece a sua empresa, vê o que você tem a vender, como que você pode resolver aquele problema inicial dela, que era começar pelo porquê, né? Eu quero dormir melhor. Então, né, vai ter lá o primeiro artigo é como ter um sono mais tranquilo, para depois chegar lá na sua empresa de colchão, né? E os algoritmos trabalhando aí, né? Na parte de comparação, vocês vão trabalhar com o quê? Aqui, sugestões. Aí aplicativos, webinários, demonstração, tutorial, unboxing, depoimentos. Porque no unboxing do marketing de influência, algumas coisas que tem também, né? A demonstração, o tutorial, o cara vai ver, tá, diferente dessa academia, essa outra tem essa outra coisa. Eu vi uma demonstração, eu vi um seminário online do dono dessa academia, ele falando sobre esses benefícios, sobre o cuidado que tem. Então, assim, já começa a afunilar até chegar na parte propriamente dita em que você apresenta como vai solucionar o problema do cliente. E aí vem a hora da decisão, né? Que é você fazer uma landing page. A landing page é aquela página de pouso. É onde o cara vai cair ali, cair assim, não no sentido de enganação, não, pelo amor de Deus, tá? O cara vai cair naquela página porque você falou, leia o artigo de interesse. Quer baixar um e-book gratuito? O cara quer baixar o e-book gratuito. E aí a landing page ele vai pousar lá e aí vai ter o botão para falar, clica aqui para baixar o e-book. Quando ele clicar, vai falar, deixa o seu e-mail. Pronto. Se ele deixar o e-mail, aí você faz um longo trabalho com ele até que ele cancele. Depois vem uma outra aula, que é a aula sobre copywriting, que eles chamam, que é como escrever os textos que não fiquem invasivos, perturbadores, né, chatos de e-mail também, e com uma cadência em que a pessoa não cancele você. E aí você vai deixar também embaixo dos seus e-mails lá a possibilidade da pessoa cancelar e parar de receber na hora que ela quiser. Mas seria muito interessante você fazer newsletter de conteúdos tão interessantes que o seu cliente, o seu lead, né, o seu potencial cliente, vai falar assim, não, eu quero continuar recebendo, não quero cancelar isso não. O upselling, né, que aí entra a questão também depois da decisão de venda, que é o upgrade nas vendas, né? Olha, você comprou, sei lá, da nossa livraria, o kit de livros de George Orwell. Quer comprar também esse do Dostoiévski, entendeu? Então, ou quer também, sei lá, um outro conteúdo que complemente, né? Você comprou o nosso livro, quer comprar o curso em vídeo, é o upselling. Depois que ele já, quer dizer, se ele comprou é porque ele gostou do seu conteúdo, do seu produto, e você pode oferecer coisa a mais. E o cross-selling são cruzamentos de experiências. Então, por exemplo, não é a venda cruzada que é proibida, não, tá condicionado, não. O cross-selling, aí no caso você comprou o carro, você não gostaria de comprar meu Deus do céu, o seguro desse carro também? Ou, sei lá, um Insufilme, não gostaria de comprar coisas relacionadas? Então, é mais ou menos isso. Na parte da decisão também, tem os conteúdos, por exemplo, específicos para um grupo VIP. Tem muitas marcas que fazem isso. Quer entrar no nosso grupo específico para saber de novidade, discutir esse assunto, que faz parte do universo da nossa marca? E a cocriação, que são clientes, micro-influenciadores, macro-influenciadores produzindo junto o conteúdo, junto com a marca, né? E ampliando aí o valor dela. É isso aí, gente. Quem quiser conhecer um pouco mais de material complementar também, né, aos pouquinhos vou ir atualizando o site, é o www.faixapreta.com. Lá também tem informação como adquirir o livro digital, o livro impresso,
né, assistir aí uns outros links de umas palestras, de mais conteúdo aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Valeu, até a próxima. Um abraço.